Estamos de volta com a Alerj Entrevista, hoje com o psicoterapeuta, especialista em dependência química e seus familiares, Paulo Campos Dias. Paulo, quando fomos para o break, eu deixei aqui essa provocação de o que os nossos espectadores e familiares que estão em casa, que nos acompanham aqui fielmente pelo nosso canal, o que eles fazem? Quem está com esse problema? Inclusive é o tema do seu livro, né? Vou fazer um breve apanhado rápido aqui. Um elefante na sala, o Paulo descreve, eu li, gostei muito, parabéns, está muito leve, muito agradável a leitura. Ele descreve que ter um elefante na sala é algo que é um animal querido, todo mundo gosta, todo mundo tem simpatia e ama o elefante. Só que ter na sala da sua casa é um incômodo enorme e incomoda muito, né? Então, ter um dependente químico em casa é uma coisa meio silenciosa e muito difícil de lidar, que causa um sofrimento muito grande. E corrija-me, Paulo, se eu tiver feito algum erro no resumo breve do seu livro. O que devemos fazer a quem tem esse sofrimento, essa dificuldade, não só em maconha, mas em cocaína e em álcool? Como devemos proceder? Pois bem, a síntese que você fez está corretíssima. E quando se fala na solução de algum problema, nós temos que primeiro buscar a resposta. E a resposta ela vem pelo conhecimento. Por tratar-se de um assunto em que as pessoas, de uma forma geral, não detêm conhecimento correto, e sim muitas vezes são baseados em preconceitos, em visões distorcidas, então, o importante é ou buscar um profissional, ou uma literatura específica, ou grupos de ajuda familiar, como o Amor Exigente, como Alcoólicos Anônimos, como Narcóticos Anônimos, e psicoterapeutas especializados. Todo o tratamento, tanto do familiar quanto do dependente, inicia-se pela psicoeducação, ou seja, ter um conhecimento muito verdadeiro e real sobre aquele problema e eliminar todo o julgamento de valor, porque as pessoas imaginam tratar-se de uma questão de caráter, de fraqueza, de falta de boa vontade, de por marginalidade, por ser vergonhice. Então entender que em algum momento esse experimento ele vai evoluindo para um consumo mais assíduo, que vai se transformar no uso nocivo, que se transforma na dependência. E a dependência é, então, uma doença. Ela é uma síndrome que precisa ser tratada de forma criteriosa. E a culpa, Paulo? Porque eu imagino que os pais e mães que têm um filho, sobretudo, não em qualquer idade, né? Mas a gente lê muito sobre uma mãe que queria matar o filho ou que queria se matar em função de achar que houve algum defeito na criação, tendo em vista que ela fez no julgamento dela tudo certo e depois o filho caiu, vamos dizer, como se fala no jargão popular, caiu nas drogas. O que fazer com isso? Pois é todo o psicoconhecimento, a psicoeducação, ela vai abordar esses quadros. O familiar vai ter que entender que não foi pelo que ela fez ou deixou de fazer que o seu familiar foi procurar drogas e usar drogas. O uso de drogas ele está baseado em outras questões, como curiosidade, baixo preço da substância, a banalização do uso, a baixa percepção de risco que os jovens têm, achando que pode experimentar e que não vai acontecer nada, o desconhecimento do poderio dependógeno dessas substâncias e, principalmente, que são substâncias que podem gerar uma doença. E uma outra coisa a ser, um outro critério a ser levado em consideração é o fator genético. Algumas pessoas vão nascer geneticamente mais predispostas ao desenvolvimento dessa doença. E a única forma que nós sabemos é que isso pode vir de primeira, segunda, terceira e até quarta geração, onde possa ter havido quadros de abuso ou dependência de álcool. Essas pessoas estarão mais predispostas. E uma outra condição a ser levada também em consideração é o poderio dependógeno de algumas substâncias. Por exemplo, cocaína ela não vai precisar de fator genético. O uso repetitivo pode induzir a um quadro da doença. O mesmo se aplica a crack, o mesmo se aplica a outras substâncias com poderio dependógeno maior.
Então, a primeira questão é que a família deve começar a trabalhar na eliminação da sua culpa, pois não há culpa. Eliminar também a vergonha, porque a vergonha de estar se expondo você não pode ter por ser uma doença, né? A raiva, porque um familiar também desenvolveu a doença, ela deve ser muito bem trabalhada, apesar de, obviamente, nós reconhecermos essa dificuldade em algumas pessoas, e o medo e a insegurança que advém disso tudo. Então, são emoções que vão assaltar os familiares. E isso faz com que a própria família também tenha que passar por um processo de tratamento para poder estabelecer um equilíbrio e poder ajudar melhor também o seu familiar dependente. Então, não só o dependente, mas os familiares têm que ser igualmente tratados para que então a dependência possa ocasionalmente ser eliminada, é isso? É sem sombra de dúvida que quando há um tratamento mais abrangente, a efetividade na recuperação ela se torna mais patente. E a dependência química, você disse que é uma doença. Então, ela foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma dependência. Quer dizer, é certo afirmar-se isso? É certíssimo. Em 1965, a Associação Médica Americana reconheceu, por exemplo, o alcoolismo como sendo uma doença. Em 1966, a Organização Mundial de Saúde corroborou essa linha de pensamento e orientou a todos os países signatários que elas seguissem essa mesma linha através de critérios de diagnóstico, como, por exemplo, o Código Internacional de Doenças, que é o CID, utilizado pela medicina, e também pelo atual DSM-5, que é o Livro de Estatística de Diagnóstico de Doenças Mentais da APA, que é a Associação Psiquiátrica Americana. Então, não há a menor dúvida com relação a isso. E ela é uma doença, Cláudia, para que nós possamos refletir, ela é tão grave, nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. Obviamente é algo novo, assustador, amedrontador, que neste momento nós já perdemos de vidas humanas algo em torno de 1.200.000 vidas no mundo, no universo. Mas eu vou ressaltar aqui uma outra pandemia, que no ano passado ela matou, só a doença do alcoolismo, matou 3 milhões de pessoas no mundo. Ela responde por, a cada 20 óbitos, um é acarretado pelo uso e abuso do álcool, através de acidentes, em torno de 21% através de brigas, beligerâncias, 34, 35% de doenças, como doenças hepáticas, doenças cardíacas, hipertensão arterial, e por aí vai. Outras drogas mataram no mundo em 2016, eu estou citando 4 anos atrás, 500.000 pessoas. Ou seja, nós perdemos para as drogas no último ano e provavelmente neste, no mínimo 3,5 milhões a 4 milhões de vidas, O que que, o que é equivale um número muito. próximo ao Covid, né? É até Não, maior. próximo não. Ele é muito superior ao Covid, porque o Covid ele está no mundo desde janeiro deste ano. Nós estamos finalizando, Primeiro ano. entrando já em dezembro. Quer dizer, 11 meses nós temos 1 milhão e alguma coisinha, 1,1 milhão, 1,2 milhão. É muita gente, obviamente, mas é um terço do que o álcool e as drogas matam. Personagens como Maradona, que acabou de falecer por esses dias, né? Enfim. E esses números não são divulgados, né, Paulo? Esses números, eles têm uma representatividade muito alta em termos de vida, mas não me parece que haja um interesse muito grande. Eu não sei que forças Entendo, contribuem para que esses números fiquem ali. Mas entendo. o próprio diretor-geral da organização da ONU, quando ele coloca esses números, quando foi relatado esse ano, né, ele não gerou a repercussão necessária. Nós Entendi. falamos isso mais em encontros acadêmicos do que em discussões em programas como o seu. Entendi. E qual a diferença para quem está em casa, que gosta de uma cervejinha e de um chopinho, e tornar-se dependente, por exemplo, de álcool? Qual é o limiar? Como que a gente sabe? Olha, eu gosto de um chopp,
tem um que bebe. Eu conheço pessoas que não se auto-intitulam dependentes e bebem muitos chopes. Eu diria assim, já com 2 números decimais, né? Já foi para segunda casa decimal. E outras que, se tomarem um copo, já tem algum tipo de problema. Como que você delimita esse limiar? Procure sempre observar 2 condições, né? A primeira condição é da própria família. Se na sua família tem pessoas já estranhando a sua forma de beber ou reclamando da sua forma de beber, reclamando do seu comportamento, leve em consideração. Talvez você já tenha ultrapassado o limiar do chamado beber social. E Uhum. talvez já esteja incomodando as pessoas, já esteja gerando preocupações das pessoas. Então, é um feedback que quem bebe deve considerar e buscar uma ajuda para saber como é que anda o seu bebê. Há outras questões, são questões de ordem mais do profissional mesmo, mas que é assim, por exemplo, tolerância orgânica, a capacidade que determinadas pessoas têm em absorver grandes quantidades de álcool e nem sempre apresentar sintomas negativos desta grande quantidade, tais como embriaguez, ressaca, dores de cabeça. E em Inclusive, comparação, você cita isso no seu livro, se referindo a gênero. Existe um gênero que tem mais tolerância que o outro. Você cita isso no livro. na verdade, não é só a questão do gênero também, mas existe pessoas que têm fatores predisponentes que elas vão ter uma tolerância maior do que a outra. Mas qual o Então, gênero? É o feminino ou o masculino que é? olha, a mulher ela tem uma capacidade menor de suportar a mesma quantidade que o homem. Em função de Isso quê? é a função do próprio organismo. O álcool é uma substância que ela não é lipofílica, portanto, ela não se miscui nos tecidos gordurosos. E a mulher tem, na sua formação, uma quantidade maior de gordura, principalmente na região abdominal, na região das coxas e da nádega, seios. Então, a área por onde o álcool tem que percorrer, já que ele age no corpo de uma forma difusa, mas menos nos tecidos gordurosos, então resta uma área menor. Então, por exemplo, uma unidade de álcool puro no homem tem um efeito menor do que na mulher. Em Se teoria, nós né? Entendi. Paulo, para a gente levarmos fechar o programa, que a gente só tem 1 minuto agora. Então, assim, só para enlaçar, nós começamos falando da cannabis, então, definitivamente, pelo que eu entendi das suas explicações, ela não é natural e não é leve. É isso? Não, ela é natural, né? Mas não é leve. Ela é natural porque ela vem da natureza, é uma planta, porém ela é uma substância psicoativa, atua no sistema nervoso central e ela não pode ser considerada leve, dado o seu poderio dependógeno através do aumento do delta-9 tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo que atua no sistema nervoso central. Quando eu me refiro à não naturalidade dela, é porque, como você disse, que já houve transformações, que houve enxertos, que a gente poderia dizer num jargão mais popular, transformações genéticas, que não é exatamente isso. Aí eu presumi que não era natural, embora seja uma planta. Eu estou falando certo? Corretamente. Ah, que maravilha. Paulo, então quem quiser fazer algum tipo de tratamento, existe alguma maneira de falar com você? Um Instagram? Você trata pessoas ou você só dá aula em faculdade? Como é que funciona? Além de aulas, eu trato pessoas, atendo nessas épocas de pandemia, tudo por teleatendimento, tanto pessoas de fora do país como do país, que eu as atendo, e estou à disposição, né? Existe um Quem Instagram, necessitar. algum endereço que você possa ser procurado? O meu telefone, né, o prefixo 82 999 85 1970, e o meu Instagram é Paulo Campos Dias, arroba Paulo Campos Dias. Está lá, é aberto, pode entrar lá. Obrigada pela sua presença, você nos ensinou muito. Fica com Deus e que as pessoas possam se livrar de quaisquer dependências, né? O programa foi pequeno para a gente tratar a dependência de comida, de amor, de jogo, mas eu acho que todas estão incluídas nesse escopo. Obrigada, Paulo. Até o próximo Obrigado, eu programa. que agradeço. A informação é a arma principal da prevenção. Obrigado.
Mas além de agradecer ao Paulo, o protagonista é você. Então o nosso muito obrigada, que esteve aqui conosco na TV Alerj, o canal do povo, também transmitida pelo canal digital 10.2 e no 12 da NET, assim como pelo nosso YouTube. Fique sempre conosco. Até o próximo programa.